Vamos nos ligando bem com os nossos mentores individuais, com os espíritos responsáveis pela proteção e higienização dos ambientes, com a fraternidade de servidores de Jesus e dos discípulos de Jesus, com todas as demais fraternidades que nos apoiam e trabalham em nome do Cristo, com o anjo Ismael, com Maria de Magdala, e que ela nos leve à presença de Pedro, em nome de todos os apóstolos, os saudamos. E vamos a Maria Santíssima, nossa Mãe Espiritual, agradecidos a Maria por tantas bênçãos, proteção, amparo que tem dado, sempre a nossa fraternidade e a todos aqui na Terra. E vamos a Jesus, Divino Mestre, glorificando o Mestre amado, cantando louvores às alturas, pela bênção da sua vinda, pela posição que está, irradiando o seu amor constantemente a favor da humanidade toda, numa energia positiva que nos envolve e fortalece. E assim vamos a Deus, nosso Pai, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males. Assim seja. Graças a Deus. Em nome do mundo espiritual que nos apoia, o plano divino, em nome dos nossos mentores e dos mentores que cuidam do trabalho de Joselma e o apoiam, damos por iniciado este encontro. Companheiro Joselma Maria Coelho, hoje vai nos falar sobre os sermões de Jesus. Joselma é mineira de bom grado, quer dizer, não é de bom grado, de Conselheiro Pena, é espírita, divulgadora da doutrina desde 1985. Ela compilou o livro Linha Direta com Deus, secretária do Conselho Espírita Municipal de Belo Horizonte, presidente da Sociedade Espírita Maria Nunes Seman, presidente da Editora Espírita Fonte Viva, presidente do Instituto Amite Mundi, membro do Conselho Administrativo do Hospital Espírita André Luiz, coordenadora, administradora da Editora Horizonte da Mente e membro da equipe central da Pomada Vovô Pedro. Viajou já por diversos países várias vezes e tem levado a palavra da doutrina. É muito solicitada. Joselma é muito se comunica muito bem, muito comunicante, muito alegre. É uma criatura que transmite uma energia para todos nós muito grande. A experiência dela no campo da pomada, que é possível que ela não retrate, porque ela vai falar dos sermões de Jesus, a pomada hoje tem quantos postos? Tem 22 postos que produzem aqueles potinhos, 50 mil potinhos cada um, toda vez que produz. É uma coisa extraordinária. Essa pomada veio para a hanseníase. Nós, do Grupo Eurípides, da Fraternidade, que atuamos e visitamos durante muitos anos os hansenianos, testemunhamos assim o valor dela impressionante, quando ela parava a purgação, quando ela reconstituía tecidos na complementação, que se fosse necessário, coisas inacreditáveis. E ela então é por demais solicitada pelo Brasil todo.
E para uso também em várias pomadas, várias coisas, feridas ou não. E uma coisa importante, que eu vou testemunhar agora, mas a gente já sabe, já usou, já aplicou há muito tempo, a coisa de 30 anos ou mais. Eu comecei a ter uma pequena dor no joelho esquerdo, há um mês atrás. E vinha aquela coisa tal, e a gente diz, bom, eu vou para o ortopedista. Mas aí eu lembrei-me de alguns casos que as pessoas disseram que passando a pomada melhorava. Passei a pomada uma semana toda noite. Então, quando a gente passa a pomada, tem lá os ensinamentos, é de cima para baixo, não pode esfregar. Passa assim e deixa. Porque ela é altamente magnetizada na produção dela. Não se esfrega a pomada Volpini só. Certo? Passei uma semana e desapareceu a dor do joelho. Por quê? Porque o Dorival é protegido? Não. Porque eu vi milhares de casos, não vi meia dúzia, não, de coisas fantásticas. Ela é magnetizada, é um trabalho maravilhoso. Nós produzimos no Eurípides, durante 30 anos, a pomada, certo? Depois, por impedimentos outros, que não vem ao caso, nós passamos a dar apoio ao SEMAN, o SEMAN produz e nos manda pomada de lá para cá, porque eles tiveram que construir e construíram como se fosse um laboratório, um farmacêutico, porque pela lei é obrigado. Então tem farmacêutica responsável, tem aquele laboratório, então ali ela cumpre a lei e nós demos todo o que nós gastávamos, passamos, eles fazem e nos dão. Não é para uma distribuição generalizada. Tá? Ela é gratuita, nunca se cobrou nada e grupo nenhum cobra. No mundo, no país todo. Mas nós temos que ter um pouco de critério. Porque senão é um desperdício. Não pode. Então, nos grupos espíritas, a gente orienta, distribuam, mas vejam a necessidade verdadeira. Não deem um número de pote grande, dá menos, a pessoa precisou mais, você dá um pouco mais. Por quê? Porque há muitos valores envolvidos e muitos valores espirituais envolvidos. A energia imensa que os mentores põem e depois a coisa fica alargada. Não é? Então, essa criatura, eu tenho profunda amizade, muitos daqui já conhecem, né? Já esteve conosco várias vezes, está aqui hoje, eu vou passar a palavra para ela daqui a pouco, lembrando o seguinte, no final ela responderá a perguntas, mas nós queremos ouvi-la, ouvir toda essa experiência de vida que ela tem, que é muito grande, na vida de assistência social, na vida espírita, na vida de relação com as criaturas. A palavra é sua, Joselma. Bom dia. Uma alegria imensa estar aqui mais uma vez. Já que a maestrina me doou 15 minutos do tempo dela, eu vou aproveitar esses 15 minutos e falar rapidinho alguma coisa a respeito da pomada, porque aí nós entramos em seguida no tema da manhã, que é o mais importante, né? Mas a pomada está ligada a isso. Quando o Dr. Dorival falava a respeito de usar a pomada de cima para baixo, não é uma questão de ritual. Nós estávamos em Uberaba, na casa do Chico, e ele disse assim, olha, seria recomendável que as pessoas usassem a pomada na posição de cima para baixo. E eu perguntei para ele, mas Chico, mas por quê? Ele disse, com aquela humildade dele, e ele fazia a gente pesquisar as coisas, né? Ele disse assim, não sei direito não, José. Tem alguma coisa a ver com a eletricidade do corpo. Parece que, dependendo da forma que usa a pomada, há uma perturbação na corrente elétrica que corre pelo nosso corpo. Aí eu fui pesquisar. Né? Voltei lá nos livros da 7ª série, né?
E lá nós vamos ver a posição que a corrente elétrica vai descendo. Então, na medida que passa na mesma posição da corrente, assimila mais rapidamente, né? Para que o perispírito possa receber a reação positiva. Então, há um motivo técnico, entre aspas, o técnico, né? Que a gente vai descobrindo, né? E me aconteceu agora, em março, uma situação que eu me emocionei muito. Eu estava em Colônia, na Alemanha, e eu via uma senhora muito humilde, assentada lá atrás, com um embrulho no colo. E eu vi que todos tinham se desfeito dos embrulhos, pendurado os paletós, aquela coisa toda, e ela com aquele embrulho no colo, como se fosse algo de muito valor. E a gente conversou lá durante 1h30 e tal. Quando terminou, as pessoas vieram, uma cumprimenta, outra abraça e tal, e aquela senhora por último. Alguma coisa nela me chamava a atenção, e eu de vez em quando observava. E ela veio até mim. Ela disse assim: eu e meu filho fomos muito beneficiados com o uso da pomada Vovô Pedro. Aí eu comecei a pensar, como esse povo está se virando para conseguir potinho? Considerando que agora não se guarda mais filme em potinhos de plástico. Então, eu fiquei pensando, e outro dia, passando de trem, eu vi uma fábrica que fazia os potinhos para Kodak, acho que para Kodak, para uma das filmes. E eu resolvi ir lá. E aí, eu descobri que eles continuam fazendo potinhos. E eu não podia comprar muito, mas eu trouxe essa caixinha com potinhos, eram 100 potinhos. 100 potinhos. Eu trouxe essa caixinha de potinhos, não vai atrapalhar a sua bagagem, para você lembrar, é a minha contribuição com a pomada Vovô Pedro. Ah, minha gente. Mas eu me emocionei tanto, eu chorei diante daquele gesto tão puro, né? Eu pensava, meu Deus, a gente faz quase mais de 1,5 milhão de potes por ano. Mas essa senhora resolveu dar 100, é o que ela pôde, né? E aí eu trouxe aqueles potinhos com maior amor, e na primeira pomada que fizemos, eu fiz questão de usar aqueles potinhos e dei um para cada pessoa que estava na pomada. Quando eu assusto um telefonema de alguém de lá, Joselma, eu estou aqui no Rio, e a dona fulana falou que esse mês sobrou mais um trocadinho. E ela mandou mais uns potinhos. O que eu faço com esses potinhos? Eu estou aqui no Rio de Janeiro. Então, eu pedi que entregasse alguém lá do posto de pomada do Rio. E quando eu fui lá, ela falou, mas ela quer que você leve para a pomada de Belo Horizonte. Porque é a contribuição que ela quer fazer. Mais 100 potinhos de pomada. Então, vejam, são atitudes tão singelas. Por isso, o Chico uma vez disse para João Nunes assim, quando João Nunes apresentou para ele a bula da pomada, ele disse assim, ô Nunes, você esqueceu de pôr aqui uma coisa. O Nunes levou aquele susto, como criança que se sente pega em algum equívoco pela professora. Eu me lembro, como se fosse agora a expressão do Nunes assim, uai, Chico, é? E o Chico respondeu assim, Nunes, você esqueceu de colocar aqui, cura também a alma. E aí eu comecei a pensar, como é que é isso? Como é que cura a alma? E parece não, a gente sabe, ele captou certamente a pergunta, e ele disse assim, cada um que é curado, ele se sente tão maravilhado, que ele começa a pensar, a refletir e a mudar-se. Cada um que vai à casa espírita buscar um potinho, ele lê uma frase, ele vê uma foto, ele encontra um livro espírita.
e ele leva para casa. Então, ele começa a se modificar. Por isso, a pomada cura também a alma. Todos aqueles que trabalham na pomada, isso no discurso do Chico, todos aqueles que trabalham com a pomada vão se educando e vão cicatrizando as suas marcas, as suas dificuldades que eles são portadores. E só para fechar, né? A gente, um pouco antes do Chico desencarnar, foi a última vez que eu estive com ele, foi a penúltima vez, que a última, eu estava lá com ele na véspera da morte dele, eu passei aquele sábado todo lá. Mas a vez anterior, o Chico, com aquela mansidão dele, ele disse assim, a pomada ainda não se explicou a que veio. Eu olhei para ele, eu falei, meu Deus, nós estamos fazendo 1,5 milhão de hipóteses por ano. A luta que nós temos para manter essa pomada. Porque tem vezes que eu penso assim, oh meu Deus, na nossa casa a gente faz 4 vezes por ano. Eu falo, oh, meu Deus, eu acho que eu vou arrumar um jeito de diminuir o tanto de pomada que a gente faz por ano. Mas a necessidade obriga a gente a continuar. E eu fiquei olhando para o Chico, mas como? A pomada ainda não se explicou a que veio. Aí eu nem comentei, nem perguntei, né? Fiquei olhando para ele. E ele disse assim, pois é, nessa época que vai chegar aí, essas irradiações que podem acontecer, que vai haver muita agressão à pele das pessoas, aquelas que estiverem mais expostas, aí as pessoas vão entender a importância da pomada Vovô Pedro. Por enquanto, ela está só amenizando as coisas do dia a dia. Mas ela ainda não fez o real papel dela. E coisas assim. E isso traz para nós uma responsabilidade muito grande, que nos leva, inclusive, a posturas, às vezes, até de coragem diante de algumas situações, porque a gente vai se lembrando desses fatos, né? E o coração, então, grita, vai para frente, luta, mantém, porque se ela ainda não se explicou a que veio, vocês imaginam que luta que é a nossa, né? E a gente conta sempre com as preces de todos vocês, né? Porque o mais importante é que todos aqueles que são responsáveis pela pomada possam ser amparados nos seus momentos de fraqueza, para que um trabalho tão sério, não sofra uma solução de continuidade por situações pessoais. Não é? Então, que a gente possa ter forças para manter isso aí. Mas então, nós vamos conversar hoje sobre os sermões de Jesus. E o que nós trouxemos neste livreto nada mais é do que a cópia do que está no Novo Testamento. Tá? Exatamente para facilitar a pesquisa, quando algum quiser fazer isso. Eu aprendi com o Chico uma coisa muito importante, que ele me contou que foi orientada a ele pelo Espírito Emmanuel, que nós buscássemos sempre que pudéssemos o Novo Testamento, mas que nós buscássemos para estudo e para reflexão as palavras de Jesus. Que a gente não perdesse muito tempo com outros detalhes. Agora são palavras minhas e não do Chico. Porque, na verdade, aqueles detalhes seriam como que bijuterias. São enfeites do texto. Agora, as palavras de Jesus, disse o Espírito Emmanuel para o Chico, estas precisam ser refletidas a cada dia. Então,
Por mais que nós avancemos na compreensão da vida, por mais que a ciência vá comprovando os fatos maravilhosos que a ciência tem comprovado, por maiores sejam as conquistas que a tecnologia traz para nós, por maior número de livros que sejam publicados, tudo isso há de ser aproveitado para a nossa volta interna, para a presença de Jesus em nossas vidas. Por mais que algumas pessoas possam achar que, mas isso já, meu Deus, isso é fanatismo. Não é. A doutrina espírita nos leva a Jesus de uma forma tão natural, tão espontânea, que cada vez mais nós nos aproximamos dele pela nossa convicção. Nós deixamos de ser crentes no sentido de aquele que acredita. Nós deixamos de ser crentes e nós passamos a ser convictos. E o convicto é aquele que não teme. Ele acredita e pronto. E age em cima do que acredita. Então, nós passamos a ser convictos em relação aos ensinamentos de Jesus. E é tão importante quando nós refletimos que Jesus, ao passar pela terra, se a gente for comparar, ele falou muito pouco. Ele agiu muito. Mas ele falou muito pouco, prestem atenção, em quantidade. Porque em profundidade, eu não dou conta de penetrar em tudo que ele disse. Porque até hoje você busca e tem hora que fica assim, mas exatamente o que quer dizer esse versículo? E a gente volta e estuda e estuda. Mas em quantidade, se nós formos analisar, ele não falou muito não. Ele narrou parábolas. Ele respondeu aqui e ali a perguntas. Ele dialogou com muitos. Mas palestras é um grande ensinamento para nós. Sabe por quê? Fazendo um parênteses, tem gente que fica marcando, sabe aquele tracinho que antigamente a gente marcava, né? 1, 2, 3, 4, 5. Já tem 5. Tem gente que marca quantas palestras fez. E às vezes começa até pelo lado humano, começa até assim uma competição consigo mesmo, né? Não, em março passado eu fiz 20. Este ano eu preciso fazer um pouco mais. Não. Jesus, se nós formos chamar os sermões de palestras, na passagem dele pela terra, ele só fez 4. Eu falo só, e eu já disse, é para entender a quantidade. 4. Mas eles são tão profundos, que esses 4 ainda não foram compreendidos por nós na sua profundidade. Porque se tivesse sido entendido, nós seríamos já muito, muito, muito mais educados. E quando eu falo aqui educados espiritualmente. Não é educado por alimento social, que a gente aprende com a professora como é que trata o outro, como é que cumprimenta, essas posturas de gentileza. Eu estou falando educação espiritual. Então, nesses 4 sermões, ele nos traz uma profundidade de conhecimentos que nós ainda não alcançamos na totalidade. E eu tomei a liberdade de acrescentar um que não está no Novo Testamento. Conforme nós aprendemos, está lá na Boa Nova de Emmanuel, hein? Na Boa Nova, onde os 500, foi isso que você falou? Os 500 da Galileia.
onde o Espírito vai descrevendo o quê? O encontro de Jesus com aqueles 500 seres que sentiram um convite. Sentiram um convite e uma saudade profunda de Jesus e se movimentaram até o monte. Cada um saiu da sua casa ou de onde estava e foram com aquela saudade imensa. E ali eles se encontraram e começaram a conversar. Pois é, o nosso mestre e tal, quando eles, inesperadamente, aquela luz intensa se faz registrar e daquela luz surge Jesus. E traz então uma fala muito importante para aqueles que ali estavam. E dizem os espíritos que foram exatamente aqueles 500 que de encarnação em encarnação se sentem na obrigação de multiplicar a fala de Jesus. Esses 500, cada um conquistar um numa encarnação, imagina o que acontece. Por isso que toda a fraternidade tem tanta gente falando sobre Jesus. Certamente, muitos daqueles que estavam lá, dos 500, sentiram a necessidade de falar em Jesus, de estudar Jesus, de refletir Jesus, de sentir Jesus no seu dia a dia. Então, por isso eu me permiti acrescentar aqui no livreto aquela fala dele aos 500 da Galileia, tá certo? Então nós vamos começar a refletir. Eu fiz essa explicação primeiro para que vocês pudessem entender por que nós vamos dar um passeio, agora pela manhã, pelos sermões de Jesus, só pegando a fala de Jesus. Ainda antes de entrar aqui, uma reflexão rápida. A evolução do homem. Quando nós fomos criados com todas as possibilidades, com todas as condições de sermos os portadores da harmonia, da paz. Mas o nosso livre-arbítrio foi nos levando a outros caminhos. E por causa disso, Deus, de período em período, enviava ou enviou à Terra espíritos altamente preparados para tentar trazer novamente para o rumo do bem e da harmonia aquelas almas que iam se transviando. Então nós vamos encontrar na história universal inúmeros seres, inúmeras criaturas que trouxeram, através da filosofia, através da arte, através das reflexões, trouxeram oportunidade de que o homem voltasse à prática do bem, que o homem voltasse à vivência da paz. De tempos em tempos, é só buscar a história. Aí, de repente, chegou um ponto, naquela época, em que o homem começou a abusar demais. E o material sendo mais importante do que o espiritual. Embora representantes da religião, eles se permitiam negociar com seus crentes, com as pessoas, a partir de animais, os mais belos animais,